Bom, agora a gente vai falar sobre as operações com os números complexos escritos na forma trigonométrica. Bom, então a primeira operação que a gente pode realizar é a operação de igualdade, né? O que significa isso? Significa que a gente tem dois números complexos que são iguais. A gente já viu que na forma algébrica basta que eles tenham tanto a parte real igual quanto a parte imaginária. E na forma trigonométrica não é diferente, tá certo? Então, para que a gente tenha aí dois números complexos na forma trigonométrica iguaizinhos, a gente precisa agora que os módulos sejam iguais, tá? E os argumentos sejam ângulos congruentes, tá certo, pessoal? Para a gente garantir aí que a parte real vai coincidir e a parte imaginária também, tá bom? Então, se eu tenho aí um número complexo Z1, que é ρ1 vezes x de θ1, e Z2, que é igual a ρ2 vezes x de θ2, então são dois números complexos ali, né, escritos na forma geral, e aí eu quero que eles sejam iguais, então eu preciso garantir que ρ1 seja igual a ρ2 e θ1 seja côngruo a θ2, tá bom? Por que a gente fala em congruência, né, e não em igualdade? Porque a gente sabe que, por exemplo, um pode ser ali 10 graus e o outro 370, tá bom? Vamos supor. Então, a ideia aí de congruência fica melhor definida, tá bom? Então, basta que os módulos sejam iguais e os argumentos sejam congruentes. Perfeito? Bom, feito isso, agora a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação. Então, como que a gente faz para multiplicar aí números complexos na forma trigonométrica? É muito mais simples do que na forma algébrica. Na forma algébrica, a gente tem que fazer a distributiva, né? Tem que lembrar de substituir o i quadrado por menos 1. Então, dá um pouquinho de trabalho. Agora, na forma trigonométrica, não. É super rápido. É bem fácil de fazer esse cálculo, tá? Se você já tem os dois números complexos escritos na forma trigonométrica, então eu tenho aqui ó, o Z1 e o Z2, muito simples, eu vou multiplicar os dois, então para isso basta eu multiplicar os módulos de cada número complexo e somar os argumentos, tá bom? Então, como é que vai ser isso, né? Eu tenho Z1, quero multiplicar por Z2, então isso vai ser igual a ρ1 vezes ρ2, que multiplica x de θ1 mais θ2. Então, esse número complexo aí, Z1 vezes Z2, ele vai ser ρ1 vezes ρ2, vezes cosseno de θ1 mais θ2, mais i seno de θ1 mais θ2. Então, multiplico os módulos e somo os argumentos, escrevo na forma trigonométrica. Tá bom? Tá resolvido o nosso problema. Quem quiser, depois sinaliza para mim nos comentários que eu mando a demonstração para vocês, tá bom, gente? Eu não vou falar sobre a demonstração aqui na aula, porque aqui a gente está mais preocupado em utilizar o método, né? Mas quem quiser, quem tiver interesse, depois eu mando para vocês no slide, tá bom? A fórmula, ela é muito bonita, ela é elegante, simples e bonita, tá? Eu sei que nem todo mundo concorda comigo, não é verdade? Nem todo mundo acha a matemática, assim, a coisa mais linda do mundo, mas é assim mesmo, né? Na vida nem todo mundo é bonito, mas sempre tem quem goste, tá certo? Então, vamos lá, continuando a nossa aula. Bom, vamos aí para o exemplo 4, então, tá? Bom, no exemplo 4, ele pede o seguinte: se Z1 é igual a 2, que multiplica cosseno de π sobre 6 mais i vezes seno de π sobre 6, e Z2 é igual a 6, que multiplica cosseno de π sobre 3 mais i vezes seno de π sobre 3, o valor de Z1 vezes Z2 corresponde a quanto? Bom, nesse caso, né, ele só quer a multiplicação. Como os dois já estão escritos na forma trigonométrica, poxa, eu não vou passar para a forma algébrica para fazer distributiva. Eu vou fazer a multiplicação na forma trigonométrica mesmo. E aí, se for preciso, se a questão me pedir na forma algébrica, beleza, depois é só eu calcular o seno e o cosseno do ângulo ali, que foi o meu resultado, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Multiplicando, então, esses dois números complexos, a gente já sabe como fazer isso, né? Basta multiplicar os módulos e somar os ângulos. Então, a gente tem o seguinte, ó. Z1 vezes Z2 vai ser módulo do primeiro vezes módulo do segundo, que multiplica cosseno do θ1 mais θ2, ângulo do primeiro mais o ângulo do segundo número complexo, mais i que multiplica seno de
θ1 mais θ2. Beleza? Então, é só substituir. Bom, a gente sabe que o módulo do primeiro é 2, o módulo do segundo é 6. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 6, que multiplica cosseno de θ1. Quem é θ1? Π sobre 6 é 30 graus, né? θ2 é π sobre 3, é 60 graus. Então, a gente tem aí 30 mais 60, tá bom? Então, cosseno de 30 mais 60, mais i vezes seno de 30 mais 60. Fazendo os cálculos, a gente vai ficar, então, com 12, que multiplica cosseno de 90, mais i vezes seno de 90. E aí é só a gente lembrar, né? Quanto é cosseno de 90 e quanto é seno de 90. Bom, cosseno de 90 é 0 graus, correto? É 0 graus, não, perdão, é 0, né? Que o cosseno começa no 1, então vai alternando, né? 1, 0, menos 1, 0. Então, cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. Então, substituindo, a gente fica aí com 12, que multiplica 0 mais 1 vezes i. E, portanto, a multiplicação vai dar pra gente aí que Z1 vezes Z2 é igual, então, a 12 vezes i, que é igual a 12i. Pronto, tá resolvido, tá bom? Então, feito o cálculo, a gente já achou ali o resultado, né? Que pelas alternativas a gente teria que passar para a forma algébrica mesmo, então teria que calcular aí o cosseno e o seno, que foi o que a gente fez, tá certo, pessoal? Mas se ele quisesse na forma trigonométrica também, né? Como é que ficaria? Ficaria 12 vezes cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Era só pegar o 90 aí e converter para radiano. Perfeito? Bom, então a alternativa correta é a letra A, certinho? Perfeito, né? Moleza. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre divisão. Para a divisão, também é muito simples. Se a gente quer dividir dois números complexos, então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir os módulos de cada um e agora a gente vai multiplicar essa divisão entre os módulos por cosseno da diferença entre os argumentos mais i seno da diferença, tá certo? Então, na multiplicação, a gente soma os argumentos, na divisão a gente subtrai. E aí, com isso, a gente vai ficar com Z1 dividido por Z2, que vai ser igual a módulo, né? Rho1 dividido por Rho2, que multiplica cis de θ1 menos θ2. Tá certo, pessoal? Então, tranquilo também, não tem mistério. Muito fácil de fazer. Bom, exemplo 5. Se Z1 é igual a 2, que multiplica cosseno de π mais i seno π, e Z2 é igual a 3, que multiplica cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4, o valor de Z1 dividido por Z2 corresponde a quanto? Divisão, né? Então, beleza, eu divido os módulos e subtraio os argumentos. Depois é só a gente calcular. Reparem que nessa questão, nas alternativas, né, essa divisão também tem que ser como resultado, o resultado tem que estar na forma algébrica, tá bom? Então, é só ao final a gente calcular ali o cosseno e o seno do ângulo que aparecer pra gente como resultado. Vamos lá, então? Resolvendo. Z1 dividido por Z2 vai ser, então, Rho1 dividido por Rho2, que multiplica cosseno de θ1 menos θ2, mais i seno de θ1 menos θ2. Fazendo as substituições, módulo do primeiro é 2, né? Módulo do segundo é 3, então a gente vai ficar com 2/3, vezes cosseno de θ1, que é π, menos seno de θ2, que é π sobre 4. Então, π menos π sobre 4, mais i seno de π menos π sobre 4. Fazendo, né, o MMC, a gente passa o 4 aqui multiplicando, né? Vou repetir aqui o 2/3 e vou fazer aqui o cálculo do ângulo. Então, π menos π sobre 4, o 4 a gente passa multiplicando, vai ficar 4π menos π, vai dar 3π sobre 4. 3π sobre 4, pessoal, quanto é? Π sobre 4 é 45, não, né? É 3 vezes 45, então é 135. Então, a gente quer aí, então, 2/3, que multiplica cosseno de 135, mais i seno de 135. 135 está no segundo quadrante, correto? Se está no segundo quadrante, então, para a gente achar o cosseno e o seno, a gente tem que lembrar dos sinais, lembra? Bom, ele termina em 5, né? Então, a gente já sabe que vai bater no 45. Mas e o sinal? Se ele está no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Perfeito? Então, a gente vai ficar aí com 2/3 vezes menos cosseno de 45, então menos raiz de 2 sobre 2, mais i que multiplica seno de 45. Então, i vezes raiz de 2 sobre 2.
E aí, multiplicando pela divisão entre os módulos, né? O 2 a gente pode simplificar, porque o denominador é 2, então vai cancelar aqui o 2 com 2, e a gente vai ficar então com menos raiz de 2 sobre 3, mais raiz de 2 sobre 3i. Perfeito, galera? Então, com isso, a nossa alternativa correta é a letra B, certo? E agora a gente vai para nossa última relação. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação. Bom, potenciação, né, de potência. Então, como que eu calculo agora a potência de um número complexo? Vamos lá. Se eu quero calcular a potência de um número complexo, então eu tenho que fazer o seguinte, aqui eu coloquei Z1 e Z2, né? Porque em todos os casos a gente estava fazendo as operações com dois números complexos, mas agora é um só. Então eu vou fazer só com Z1, tá bom? Eu quero fazer Z1 elevado a um expoente, sei lá, Z1 elevado a 100. Como é que eu faço isso? Muito simples. Se ele estiver na forma trigonométrica, então você vai usar a primeira lei de De Moivre. Eu chamo de De Moivre, tem gente que chama de De Moivre, tá? Eu não sei a pronúncia correta, exata, tá bom, gente? Mas é isso aí, tá? De Moivre, De Moivre, enfim, o importante é você conhecer a relação, tá bom? Então, ela que é importante. Vai ser o seguinte, eu tenho Z1 elevado a N, ou Z elevado a N, né, que chamei de Z. Z elevado a N vai ser igual a quanto, então? Se eu tenho expoente N, para eu calcular esse resultado, essa potência, basta eu pegar o módulo e elevar esse expoente e multiplicar por cis do argumento vezes esse expoente, tá bom? Então, eu vou fazer ali ó, o argumento θ que multiplica N, tá bom? Então, cis, né? Cosseno de θ vezes N mais I seno de θ vezes N, tá? Aqui eu coloquei ó, mais 2kπ, porque lembra que os congruentes também entram aí nessa história. Tá bom, pessoal? Então, só por isso aí que acrescentei aí o 2kπ, né? Porque a gente pode estar dando várias voltas ali, tá bom? E aí, de forma mais abreviada, né? É só escrever módulo elevado a n, ρ elevado a n vezes cis de n vezes θ. E tá resolvido o seu problema. Então, vamos fazer o nosso último exemplo? Exemplo 6. Se z, que é igual a 4, que multiplica cosseno de π sobre 6 mais i vezes seno de π sobre 6, o valor de z elevado a 8 é igual a quanto? Então, tá aí, ó, eu quero uma potência, né? Quero z elevado a 8. Eu vou ficar fazendo ele vezes ele, vezes ele, vezes ele várias vezes? Não, eu vou usar se ele já está escrito na forma trigonométrica, né? Já tá ali, ó, pra mim, né, de forma eficiente. Já tá na forma trigonométrica, eu não tenho nem o que pensar. Eu já vou usar a primeira lei de De Moivre, tá bom? Então, vamos lá. Usando aí a lei, a gente sabe que é só fazer o módulo elevado a 8, que multiplica cis do argumento vezes 8, tá certo? Então, resolvendo, a gente vai ficar, então, que... A gente tem, então, que z elevado a 8 é igual a 4 elevado a 8, já que o 4 aí é o nosso módulo, que multiplica cosseno de... Nosso argumento é π sobre 6, né? π sobre 6 é 30 graus. Então, a gente vai ficar com cosseno de 30 vezes 8, que é o expoente. Então, cosseno de 30 vezes 8, mais i, que multiplica seno de 30 vezes 8. Tá certo? Bom, resolvendo, calculando. 4 elevado a 8, aí eu passei para a base 2. Por quê? Porque todas as alternativas estão com o valor na base 2, tá bom, pessoal? Então, é só por causa das alternativas mesmo. Você não poderia deixar o 4. Então, é 4, né? 4 é 2 ao quadrado, então a gente vai ficar com 2 ao quadrado elevado a 8. Aí a gente multiplica o expoente de dentro pelo expoente de fora. Então, 2 elevado ao quadrado elevado a 8. Aí vai ser 2 vezes 8, 16. 2 elevado a 16, que multiplica cosseno de 8 vezes 30, 240. Então, cosseno de 240 mais i seno de 240 graus. Beleza? Bom, feito isso, agora a gente tem que calcular o cosseno e o seno. 240 graus, pessoal, tá em qual quadrante? Vamos lá, só lembrar, né? 240 graus, ele está no terceiro quadrante, certo? E aí ele está mais perto de quem? Do 360 ou do 180? Ele está mais perto do 180. Então, eu vou fazer 240 menos 180 para saber aí, para localizar, né, nos ângulos notáveis. 240 menos 180 vai dar para a gente 60 graus, tá bom? Então, cosseno de 240 vai bater no cosseno do 60 e o seno também, no seno do 60. Agora, os sinais, como é que fica o sinal?
Bom, agora a gente está com um ângulo no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno também, perfeito? Então, a gente vai ficar, então, com 2 elevado a 16, que multiplica menos cosseno de 60, menos i seno de 60 graus. Tá certo, pessoal? Bom, agora é só calcular, né? Cosseno de 60, meio, então vai ficar menos meio, mais i vezes seno de 60, menos, perdão, então vai ser menos raiz de 3 sobre 2i. E aí agora, né, reparem que apareceu o 2 aqui no denominador, a gente pode jogar ele para fora e simplificar com a potência. Vai ser 2 elevado a 16 dividido por 2. Repete a base e subtrai os expoentes. Vai ser, então, 2 elevado a 15, que multiplica menos 1 menos raiz de 3i. Certinho? Com isso, a alternativa correta é, portanto, a letra E. Certo, galera? Bom, uma observação aí importante, que talvez, né, vocês tenham ficado um pouco confusos, como é que eu faço esse cálculo aí de onde vai bater no 30, 45, 60, como é que eu faço isso tão rápido, tá? Eu olho para o ângulo que eu tenho ali, localizo o quadrante e vejo sempre se ele está mais perto do 360 ou do 180. Se ele estiver mais perto do 360, eu faço o maior menos o menor. Então, eu faço 360 menos ele. Se ele estiver mais perto do 180, eu faço o maior menos o menor. Então, nesse caso aí, era 240, está mais perto do 180. Então, eu faço 240 menos 180. Ah, mas e se fosse, sei lá, 120 graus? 120 graus está mais perto do 180. Mas quem é maior? O 180. Então, eu faço 180 menos 120. Tá bom? E aí, eu sei exatamente onde o seno e o cosseno vai ter que aparecer para mim nos ângulos notáveis, tá bom? Depois é só verificar o sinal, né? Por causa do quadrante também, onde ele está localizado, se o seno vai ser positivo ou negativo, e a mesma coisa para o cosseno, tá certo? Porque aí evita de ficar decorando aquelas fórmulas, né? Ah, seno de alfa, seno de θ é igual a menos seno de θ menos 180. Aí você não precisa ficar decorando aquilo, é só ver onde ele está mais próximo, se ele está mais próximo do 360 ou do 180 graus. Tá bom, pessoal? Então, feito isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Estudem, tá certo? Então é isso, galera. Fiquem bem, se cuidem, né? E até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.